quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo. Tudo pronto para o Visto Fora, são 10h21. Muito bom dia, bom fim de semana. Já tenho comigo aqui no estúdio o Olivier Bonamici e Begonha Inigas. Bom dia. Muito bom dia, que alegria vos ver de novo. Sinto muita alegria, ver bom as dia. vossas caras. No Porto, em Gaia, mais concretamente nos estúdios da Renascença, está o Sérgio Cá Costa. estou, Bom dia, cá estou. Sérgio. Bom dia a todos. Sérgio, Bom dia. não te vemos, mas sabemos que estás bem disposto. Sabemos que tu és Sim, bonito, estou sempre- mas não te vemos. Bom, e eu já sei, e eu também já sei qual a razão pelo qual o Olivier e Begonha estão cá. É que esta semana ficámos a saber que as cidades portuguesas, quais as cidades portuguesas, que são as que têm melhor qualidade do ar na Europa, não é? É verdade. Eu não vi, É eu não um vi estudo. notícia. Eu não vi. É Almada ou não? Quase. É Almada. Localista, és um Faro, localista. Lisboa, Sintra e Funchal. Foram as Faro? cidades. Faro, Lisboa, Sintra e Funchal foram as 4 cidades portuguesas estudadas e têm melhor qualidade de ar na Europa comparativamente com outras. E as piores? Vocês respiram cá, não dizem as piores. E as piores Não dizem as não. piores. Vamos sempre ver pelo lado Mas positivo. o ar, sobretudo, em Campo de Urique, o ar que vem de Monsanto, eu vou ser localista também, é maravilhoso. Sim. Vou dizer maravilhoso, já começar com maravilhoso. Bom, isto contraria, ou não sei se contraria, porque mesmo assim Lisboa poderá respirar-se melhor em Lisboa do que em Paris ou em Madrid, mas Tem a ver ainda com o este mar, ano- não? Tem a ver com Almada, acho eu. Porque Vamos avançar. Vamos à análise desta semana. Exatamente, o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Eu faço uma pergunta. Alguém recebeu um telefonema da China? Eu não. Não, mas recebeu o Zelensky. Sim, E sim. foi mesmo do presidente Xi Jinping. Mais de 400 dias depois do início da guerra na Ucrânia, terá sido uma conversa longa, significativa, disse o presidente Zelensky, onde o seu homólogo chinês incitou às negociações como forma de dissolver o conflito. Begonha, que sinais extrais deste diálogo telefónico entre os presidentes da China e da Ucrânia? Primeiro digo que por fin xa era hora. Demoraran 400 mais días. de 400 dias. Mais de 400 días, portanto, chegou o timing, o momento. Mas eu penso que o sinal é bon e estamos no principio dun novo ciclo. Eu quero pensar niso. Moitas veces non estou optimista ou non sou optimista con a análise da guerra e da invasão da Ucrania, mas neste caso, a China, como tantas veces temos falado cá neste programa, ten de xogar, e eu acho que vai xogar un papel moito importante para tentar resolver ou por fin ao conflito na Ucrania, e a China, que é a grande aliada de Rusia, imagino como é que estará o Vladimir Putin, estarase a revolver na súa cadeira, non é? Con o telefonema, mas acho que foi un sinal moito positivo e foi o comenzo e quero pensar así do principio do novo ciclo. Olivier, mas isto não mostrará, se a China conseguir mediar o conflito, tiver aqui um papel, isto pode mostrar que os Estados Unidos não serão de facto o único líder global. eu gostava de ser tão otimista como a Begonha, mas não, porque para já uma coisa que me surpreendeu é na comunicação social internacional falou-se de uma conversa longa. O que me fez sorrir é que foi uma horita. E depois Hoje em dia, na geração TikTok, é longo. É uma hora ao telefone. Uma hora dá para muito. Uma hora ao telefone versus uma visita de 3 dias em Moscou. Portanto, uma hora ao telefone para a Ucrânia, visita de 3 dias de Xi Jinping em Moscou. Em paralelo, é terrível. E faz lembrar quando eu estava desempregado, que às vezes eu ligava para as pessoas para arranjar um emprego e as pessoas diziam que chato, não? E eles não atendiam o telefone. E lá é a Ucrânia que fez tudo para que o senhor Xi Jinping tenha a bondade de atender ao telefone. É um pouco isso que aconteceu. Agora, que é positivo, claro que é. Que não podemos dizer que é negativo a partir do momento é que há um diálogo, neste caso, e é concordar com a Begonha. Mas, no entanto, esta conversa, surge numa semana em que o embaixador chinês em Paris teve propostas que foi notícia lá fora, escandalosas, onde questionou a soberania
das ex-repúblicas soviéticas. Sim. E isto foi uma loucura na Europa. E eu acho que a China quer acalmar também um pouco o jogo, que é o apoio da China para a Rússia é tão claro, tão óbvio, que também eles não podem, por outras razões, e também tem a ver muito com a diplomacia, com a imagem da China, não podem recusar uma chamada de Zelensky. Mas mesmo assim não sou nada otimista. Mas Sim, Begonha. produciu-se este telefonema. Antes, por moito que tentase a Ucrania, non se produz, mas aquí foi possível. E então, o impacto foi tan bom a nível internacional que eu acho que Xi Jinping e os chineses são muito inteligentes, muito espertos, sabem que este papel que podem xogar diplomático e para axudar a por fin no conflito dun lado e do outro, o lado da Rusia e con o lado da Ucrania e con o resto do mundo, pode ser muito beneficioso economicamente e a nível global para eles. Sim, e depois há algo que me interessou nisto é a reação da Rússia. É que a Rússia não pode estar satisfeita com esta situação. Não pode. Oficialmente, claro, não diz que lamenta a conversa, mas claro que eles lamentam. Claro que para eles é terrível. Sim. E eu tenho num círculo de vizinhos algumas pessoas que são pró-Putin, com quem eu falo de vez em quando, porque eu tenho que perceber também do outro lado. Os jantares ou os cafés, neste caso, não acabam bem comigo quando falo com eles. Mas tudo bem. Mas foi terrível a reação deles. Terrível. Quando eu disse, uau, que bela notícia, ao diálogo, a cara deles. A cara deles. Deixa-me então fazer esta pergunta, Olivier, e já regresso à Begonha ainda sobre este ponto. Isto acontece semanas depois de Macron ter apelado também à China para que fizesse esse esforço de mediação. Isto dá pontos ao presidente francês, do teu ponto de vista também, dá pontos à Europa que quer de alguma forma encontrar aqui uma solução para a Ucrânia. Não, eu acho que não. Macron aqui, não estou a ver onde é que ganhou. Sim, apelou à China para fazer uma intervenção, para tentar mediar o conflito. Sim, mas eu acho que a China não esperou o Macron para tomar uma decisão, que seria bom para a Europa que o Macron... Por isso é que eu estava a perguntar, porque há algumas análises, ou seja, algumas análises não, que já dão este sentido a esta conversa de Xi Jinping. Não, mas o que é que... Não, eu acho que não. Agora, o que é interessante com o caso do Macron e da China e da Ucrânia é que a China teve palavras, ou seja, apoia claramente. Aliás, o ministro da Defesa chinês, quando visitou recentemente Moscou, reforçou a cooperação com o exército russo. E qual foi a reação dos ucranianos? Quase nada. Quase nada. Ou seja, os ucranianos têm medo dos chineses. Enquanto o Macron, quando ele fala, quando diz que é preciso não humilhar a Rússia, sei que, bem, os ucranianos, os Zelensky andam aos gritos. E isto é interessante, é que há duas medidas que mostram o medo que os países têm de Pequim. E depois há outra coisa, eu non vou entrar no que estaban a falar da França, porque o Oliver coñece mellor do que ninguén o seu país, e saben que eu fui bastante crítica con as declarações do Macron de há 2 semanas, penso que foi. 2 semanas. Fui crítica porque pensei que estaba a utilizar o timing, o momento porque internamente teña todos estes protestos, o caos que tiñamos falado. Mas aquí penso que esta última semana de abril vai ficar para a historia. E quero pensar iso, porque nesta semana tivemos 2 posíveis saídas ao conflito, ou saídas diplomáticas da Ucrania. Por un lado, tivemos esta conversa importantísima entre o Xi Jinping e o líder da Ucrania, o Zelensky, e por outro lado, tivemos as declarações de Lula da Silva. Aliás, Lula da Silva non só en Portugal. Lula da Silva, o presidente do Brasil, como ben saben, depois de estar en Portugal, viaxou até Madrid inmediatamente e concedeu unha entrevista que eu recomendo a todos ler no El País, a directora do El País, a Pepa Bueno, na que fala claramente dese papel que pode xogar o Brasil tamén para axudar a por fin a este conflito na Ucrania, non é? Cando diz, cada bando quer gañar e moitas veces unha guerra non precisa dun gañador. Vamos então, Begonha, olhar de facto para Lula da Silva. Ele conseguiu refazer a imagem, ou seja, conseguiu corrigir as suas declarações depois de ter dito inicialmente que a Ucrânia devia ceder para garantir a paz. Sí, con certeza, ele é moito experto
é uma pessoa, é um animal político, como dizemos de outros políticos cá neste programa, uma pessoa que tem grande experiência vital e política e sabe que cometeu uma falha grande, não é? Com aquelas declarações infelices e agora está-se a posicionar mais como esse papel, para ter esse papel diplomático e apontar a uma saída o antes possível, não é? A dizer que, pronto, têm de se pôr de acordo, mas aqui não é que só um atue terrível e o outro seja desgraçado. É dizer, eu não concordo 100% com o que ele diz, não é? Porque ele vai estar sempre, pronto, não digo apoiar a Rússia, mas pronto, vê o papel da Rússia não de maneira, se calhar, tão crítica como vemos desde cá, desde Europa. Olivier, como é que viste esta viagem de Lula na Europa? Conseguiu equilibrar os seus interesses económicos e o papel que deve ter, ou que pode ter do ponto de vista diplomático? Eu diria que após o isolamento do Brasil com o Bolsonaro, uma coisa está certa, o Brasil está de regresso no palco internacional. Sim. E é uma Está de aposta, regresso. de facto, sem dúvida. Agora, isto é um facto, agora está de regresso para mim de uma forma estranha. Pronto, não é da melhor maneira. A questão lá. aqui que é a neutralidade do Brasil é algo que é histórico, portanto não tem nada a ver com o próprio Lula da Silva. Portanto, Bolsonaro não escondeu muitas vezes a sua simpatia com o senhor Vladimir Putin. O anti-imperialismo brasileiro, e não só, dos países da América do Sul, é algo diria que é constante ultimamente. Agora, a questão aqui que é ser neutra é ou não tomar partido? Eu acho que sim. Eu acho que ser neutro é tomar partido. Neste momento, no contexto atual. E, aliás, pergunto eu, mas então por que Lula da Silva não vai em Kiev? Isto é a neutralidade perfeita, seria dizer vou para Moscou e vou para Kiev. No entanto, e para mim eu considero o mesmo do que a China, qualquer esforço que seja, apesar de eu discordar da posição de Lula da Silva sobre a guerra, qualquer posição, que seja ela chinesa, brasileira, mesmo que haja por trás interesses económicos, e cada vez que há um discurso de apelar à paz, que é possível fazer uma mediação, cada vez, eu acho que isto mesmo assim é positivo. Não, e para os próprios russos isto é incómodo, isto é difícil, porque nesta semana, como dizia há uns minutos, realmente tivemos duas figuras muito potentes, muito mesmo potentes, Xi Jinping da China e Lula da Silva, a se posicionar e a dizer e a dar a entender que podem xogar un papel importante de mediadores, non é? O caso de Lula da Silva foi moito claro, o do Xi Jinping non foi tan claro, mas sabemos que xa ese sinal de falar con Zelensky xa explica un bocado todo isto, non é? Muito rapidamente, para concluir a viagem Lula à Europa, o presidente brasileiro conseguiu garantir e demonstrar que, pelo menos do ponto de vista económico, pode ser um grande parceiro para os Estados europeus, não é? Sim, sem dúvida, mas não só para os Estados europeus, sobretudo para a Península Ibérica. Sim, mas garantiu também, depois da polémica, garantiu bom relacionamento, pelo menos do ponto de vista económico, com a Europa. Sim, com certeza. Sim. É também a tua análise. Sim, isto é não tenho dúvida sobre isso, mas o Brasil lá está é um pouco como muitos países que estão um pouco entalados, que tem que me dar bem economicamente com a Europa, mas também tem interesse com a China. Por trás disso é preciso nunca esquecer que há muito interesse económico. E depois outra coisa, que a imagem do Lula da Silva fora do seu país é boa. Realmente é uma pessoa que politicamente é atrativa para muitas pessoas. E de feito se viu, não deixa indiferente a ninguém. É dizer, tem muitos detratores. Mas realmente... Em Portugal não é bem assim. Vamos falar isto daqui a pouco. Sim, não é bem assim. Sim, mas é uma pessoa que a nível internacional tem boa imagem. E concretamente em Espanha foi interessante porque em Espanha não houve, neste bloco quero falar sobre isto, não houve tantos protestos, não houve de feito protestos como houve cá, não é? Mas o recebimento foi muito bom da parte da monarquia, da parte dos empresários, precisamente pelo tema económico do que estávamos a falar. É um bom ponto de partida, Begonha, para avançarmos para a análise dos assuntos que marcaram a semana em Portugal, porque é sobre Lula que vamos falar. Exatamente, mas antes de dizer que o Veste Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Lula da Silva esteve em Portugal. Olivier, a pergunta é muito simples. Que balanço é que fazes desta visita? Que notas é que tiras?
Assim, bom, há tantas coisas para falar, mas eu diria, vou falar agora de uma forma global e Sim. também visto de fora. O que me surpreendeu muito eu acho, esta questão da polémica com o Lula da Silva em Portugal. De facto, surpreendeu-me a amplitude da polémica, porque pensei, pronto, eu acho que eu não escondo aqui, pelo menos em relação à questão da guerra, as minhas opiniões e tudo isso. Agora, há algo que eu não entendo. Lula da Silva foi eleito democraticamente e ele é o presidente do Brasil. Portugal não está em guerra contra o Brasil, que eu saiba. Bolsonaro foi eleito democraticamente. Também. Bom, portanto, eu não estou a perceber, mesmo eu posso entender a opinião de um partido que não gosta, por exemplo, o Chega teria dito alguma coisa se o Bolsonaro quer. Por acaso apontei uma declaração de Bolsonaro e gostaria de saber se isto é respeitar a democracia. Eu seria incapaz de amar um filho homossexual, prefiro que o meu filho morra num acidente do que aparece como um homem com bigodes por aí. A minha pergunta é, isto é respeitar a democracia? Mas mesmo assim, ele foi eleito democraticamente. Se nós considerarmos que Lula e Bolsonaro, claro que são pessoas que dividem por várias razões. Claro. O Lula esteve preso, Bolsonaro tem este tipo de declarações inacreditáveis. Bolsonaro, se viesse a Portugal, certamente iria motivar protestos de outros setores políticos. Eles foram eleitos e representam um país que, além de ser um país com história como Portugal, que é um país que não é uma ditadura. O Brasil, podemos dizer tudo o que nós queremos, o Brasil é uma democracia. Begonha, a visita que ficou marcada por esse protesto do Chega durante o discurso de Lula no Parlamento português, surpreendeu-te a dimensão? Também houve outro tipo de protestos. O Olivier dizia que ficou surpreendido com a dimensão destes protestos. Também ficaste surpreendido? Não fiquei surpreendida, porque Portugal é um país que tende a polémica e a polemizar muitíssimo. E então qualquer coisinha, agora temos o exemplo da TAP, não é? Há quanto tempo das novas... Hoje não vamos falar da TAP. Sim, mas quero dizer que aqui há temas que podem ser... polemizamos por tudo em Portugal, realmente. Então, neste caso, a sociedade, como dizia Olivier, e é verdade, os portugueses estão muito divididos com este tema, e como eu tentaba explicar antes, o Lula non é consensual, non é? Portanto, como non é consensual, divídese moito tamén os propios portugueses. E depois, pelo relacionamento especial e específico que há entre Portugal e o Brasil, e a quantidade de brasileiros e de intereses económicos que há cá, é normal esta polarización. Mas eu quero aquí acrescentar unha coisa. Sí. E é que neste visto de fora, porque estamos neste visto de fora, unha coisa que se destacou moito en España, non é? Porque en España este 25 de abril eu acompañei moitas veces como correspondente e era un tema que non interesaba moito nos últimos anos, mas este ano sí que interesou moito, interesou pela presencia do Lula. E unha das coisas que máis interesou tamén o Lula no Parlamento, no día na sesión, aínda que fose previamente, non é? Parlamentar a súa presenza no Parlamento portugués no día 25 de abril, além dos protestos do Chega de fora e de dentro, non é? Até penso que dentro os protestos tamén non foran bastante ben comportadiños, é dizer, para o que sería en España, se callar, eu non me quero imaginar o Vox, se callar en España dentro do Parlamento, se callar sería máis aos berros, ou máis efusivo. Mas é um bom ponto, e já agora, Olivier, esse protesto, apesar da Begonha ter dito que não foi assim tão acentuado como eventualmente se esperava, motivou uma repreensão veemente de Augusto Santos Silva à bancada parlamentar do Chega. Foi no tom adequado, ou como algumas análises também já apontam, acabou por dar palco ao Chega? Eu acho que bom, foi uma reação de Augusto Santos Silva e eu acho que vai acontecer cada vez mais. Porquê? Porque o Chega tem uma pessoa, tem um alvo. Aqui, não gosto da palavra, o alvo a bater é feio, mas eu diria um alvo, que é Augusto Santos Silva. Porque ele representa, Augusto Santos Silva, as instituições. Ora, a extrema-direita, sabemos muito bem, eu digo-te uma coisa, se eu fosse conselheiro do Chega, sabe o que é que eu diria? Ao Chega, eu diria, continuam. Vocês têm absolutamente que continuar. Que é, se tu pensas bem, estou a falar de jogada política. Esta jogada política do Chega ela é super interessante, ao nível estratégico. Se tu te atacas a Augusto Santos Silva, tu vais atacar-te um pouco a o que é que os portugueses, de uma certa forma, rejeitam. Sim. Tudo o que é institucional. E como Augusto Santos Silva tem o sangue quente, ele responde ao Chega, não é? E se eu fosse conselheiro de Augusto Santos Silva, eu diria também,
Continua. Continua porque também da parte dele. Não, mas continua. Serias um E conselheiro estás a dizer para que adensar continua a polarização. assim? Não, mas Chico. continua, não é para a guerra. Não é para a guerra. A grande questão, agora sim, agora o Augusto Santos Silva é uma jogada também uma jogada inteligente também, na minha opinião, como o Chico para mim é uma jogada inteligente, que é, qual é a jogada inteligente do Augusto Santos Silva? Ele sabe que o Chico está a crescer, hein? E ele... Sabemos que não descarta a hipótese de ser candidato a Presidente da República. E ao se colocar como uma espécie de travão contra a extrema-direita em Portugal, ele já começa a aparecer muito nos jornais, muito na comunicação social. Então é estratégico, estás a exatamente. dizer. Agora, o que é que eu lamento de uma forma geral? Mas isto não acontece só em Portugal. Acontece em Espanha, em França, então na Inglaterra nem falo disto, é loucura. Temos cada vez mais violência nos parlamentos. Sim, está muito... É o que É temos uma que nova explicar. tendência, temos cada vez mais violência nos parlamentos. É o que Por isso tentava pergunto, explicar, Begonha, sim. se a reação de Augusto Santos Silva foi a mais adequada ao momento. Vamos ver. Aquí há varias coisas. Primeiro, Augusto Santos Silva, o seu discurso foi moito directo, moito frontal, mas eu acho que para mí o ton podería ficar un bocado máis en baixo, non é? Mas, sobre todo, aquí há unha xogadiña que aquí vais a falar moito nos próximos días, daquela cámara que estaba na sala, Sim. na sala previa a Sesao, a cámara da RTP, E que non en parecía estar teoría, escondida, non que parecía estar claro, escondida. que non parecía, en principio estaba todo, por iso os políticos deben ter cuidado cando há unha cámara, é unha cousa que se aprende moito, acho que se debe ter sempre cuidado cando há unha cámara, non é? E neste caso, esa cámara que estaba nesa sala contigua e as palabras do Santos Silva demostran tamén un bocado que estaba a dizer Olivier. É dizer, primeiro que ele está un bocado en quente, e que estaba en quente, que tende vai ser un bocadiño ton. E depois outra coisa que eu gostaba de dizer cá. Imaginen que en España, por exemplo, non sería ben visto que no día da Constitución Española, que equivale ao 25 de abril, que é un día para España moito significativo, que é o día 6 de decembro, nós conmemoramos todos os anos o aniversario da Não seria bem Constitución. visto um presidente de Por outro exemplo, país? imaginen da Argentina, ou do Chile, Foi ou um do erro México. do teu ponto de vista? Visto fora foi um erro? Para mí, sí. Para min foi un erro. É dizer, por moito respeito que se teña ao Lula, e eu posso ter ese respeito para a figura do Lula da Silva, con certeza, podes receber a Lula con todos os honores, podes o ter, e até no Parlamento, previamente até o día anterior, Deixa-me ouvir a podes opinião de ter Olivier a sobre isso. moitas maneiras, porque iso foi unha maneira tamén de incendiar un bocado a situación, non é? Concordas, Olivier? Eu já disse aqui que sobre essa questão de Lula ou não no dia 25 de abril, para mim seria a mesma coisa do que Bolsonaro, sim ou não, no dia 25 de abril. Sim, claro, mas qualquer mandatário. Eu sei, ao qual, já disse aqui que eu não tenho uma opinião formada. Não tenho, estaria Mas nas dúvidas, sabendo o momento, poderia ter sobre sido isto. evitado, eventualmente ou não. Podia ser evitado, Sim. mas como podia não ser também. Às vezes há presidentes convidados para grandes eventos. Peço desculpa. Certo. Se é um evento, vamos imaginar, sei lá, a Constituição da Espanhola, ou sei lá, o dia da fã. Então, mas não podemos convidar pessoas. Mas no Parlamento. Agora também pode, mas também entendo a tua opinião. É por isso que eu estou a dizer, também entendo a tua Mas opinião. para mí Entendo, cualquier entendo. mandatario, estou a dizer, aquí non entro se é o Bolsonaro, Lula, cualquier mandatario internacional nun evento destas características, nunha sesión tan solemne, tan especial que eu adoro, Tem a potencial sesión do polémico, Parlamento no 25 de abril, E tão nosa, eu acho não é? que é unha coisa moito nosa, moito portuguesa, Bom, non é? agora, sobre a questão da Câmara escondida e tudo isso, Sim. bom, vamos Isso lá ver uma coisa. é Augusto Santos intrigante. Silva tem os conversas, para mim não é nada grave. É que é assim, vamos lá ver uma coisa. Dois deputados do IEL que estão, imagina, a almoçar, ou 2 deputados do PZ, então, mas não podem dizer mal do Partido Socialista? Mas espera aí, não estou a perceber. Não? É que é assim, não é uma declaração. Atenção, que não era bem As uma câmara conversas- escondida, eles sabiam que estavam a ser Sim, filmados. também. Pronto, ok, bom, mas é assim, tu podes ter uma conversa assim. Não é algo, a partir do momento que não há. Não acho chocante de um lado ou do outro. Claro que non é Não acho, chocante. acho que era um filme para uma coisa que não acho. Non é chocante. Aquí o tema é que a cámara estaba apagada. Esa cámara en principio non estaba a filmar porque non había un repórter, non había unha persoa lá ao pé da cámara. Esa cámara en principio estaba desligada. Que pasou? As imaxes? Ajá. Então aqui isto é interesante. Isto é Sim. interesante a Veremos o nível que é que- jornalístico.
haverá averiguações. Bom, muito rapidamente nós avançamos e estávamos a falar destas filmagens, mas ainda sobre o Chega, e ainda vamos tentar ver se conseguimos falar ainda sobre o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 25 de Abril. Sobre o Chega, na Renascença, Miguel Pinto Luz disse que o partido de André Ventura é um partido infantil, recusou expressões como partido racista. Miguel Pinto Luz que diz não ter pressa, o PSD não tem pressa do poder, poucos dias depois de sondagens que dão o PSD à frente. Olivier, qual é a tua interpretação destas palavras de Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD na Renascença? Eu acho que o PSD ainda não assumiu uma posição ultra clara em relação ao Chega. Para mim, cada vez que eu ouço Montenegro ou Miguel Pinto Luz, não há uma posição a 100% clara. Enquanto há dois partidos que têm uma posição claríssima, que é o Chega, porque o Chega diz nós não queremos geringonça, queremos entrar no governo, sim, posição clara, e outra posição clara da Iniciativa Liberal, que não quer diz que o Chega nunca. Com o Chega. Bom, mas agora, a partir destes princípios, ou de duas uma, um dos três partidos, ou o PSD assume uma posição clara, claríssima, ou o IEL volta atrás, ou o Chega volta atrás, ou seja, o Chega, imaginar, aceita uma geringonça, porque senão sabemos que a direita nunca vai governar. E a grande questão que se coloca aqui em Portugal e em Espanha, a situação era igual. Sim. Que é, o PP em Espanha não consegue a maioria sem o Vox. As sondagens são claras. Sim. Em Portugal, o PSD não consegue. E o PSD e ela não conseguem com o Chega. E a grande questão das questões, porque aqui estamos a falar de Portugal, sim, é saber o que é que a direita vai fazer com isso. É uma espécie, o Chega, de uma prenda envenenada. Então eu faço esta pergunta também para a Begonha responder, e depois, Olivier, pode-se também responder. Diz lá. Que é, não poderia o PSD dizer eu não formo a coligação com o Chega, apenas com a Iniciativa Liberal ou sozinho, dependerá depois do Chega validar um governo, uma alteração do governo, ou manter tudo como está. É moito mellor non fechar a porta nada. Eu estou a ter aquí moito presente o caso de España, que estaba a dizer Olivier. Nos en España, como saben, temos agora regionais e autárquicas de aquí a un mes, no día 28 de maio. E depois vamos ter no fin de ano as legislativas. E, sin dúbida, como estaba a explicar Olivier, o Partido Popular de Feijóo vai por diante en todas as sondaxes, mas, sin dúbida, vai ter de chegar a algún acordo co Chega. Mas non é igual, é dizer, non dá igual cualquier acordo, non. Pode ser un acordo puntual, pode ser un acordo, un apoio parlamentar, pode haber moitos acordos. Mas se tú feses a porta inicialmente aos acordos, depois podes ter un problema. Por iso é mellor non fechar a porta e tentar depois que eses acordos non cheguen se calhar a unha coaligação. Muito bem. Temos que avançar. A conversa está boa, mas, Paulino, temos que avançar para... É verdade, faltam 12 minutos para o habitual, para o índice de legalidade. Aí está ele, 12 minutos para as 11 da manhã. Índice de Tugalidade. Eu não tenho a certeza que não tenha já feito este índice de Tugalidade. Como vocês sabem, sou uma pessoa doente, não é? Estou a brincar. Estou a brincar. Ora, vocês alguma vez se deram a tentar meter o Rossio na Rua da Betesga? O quê? Olha, não, afinal não fiz. Tentar facer o impossível. O Rossio está perto. É dizer, é tentar facer o impossível. O Rossio é algo que é dificilísimo, que é impossível, praticamente. Ela ganhou? Eu acho que sim. Está muito perto. Podemos validar. Estou a ganhar ultimamente, Olivier. Olha, vou dar aqui o exemplo. Espanha 1, França 0. É do género tentar fazer um noticiário de 15 minutos em 7. Pois. Bom. Por exemplo, fica a minha experiência. Pronto, okay. Mas eu tento fazer. Olha, isto. nós a semana passada, na quinta-feira passada, tentámos meter o Rossio na Rua da Betesga no nosso almoço. Isso depois a comida não sabe. A comida não sabe assim. Comemos o melhor peixe do mundo e eu ainda consegui meter uma cunha para me irem buscar um pitel à mesa do lado. Eu não vou relatar. Alguma vez comeram sável de escabeche? Assim já, eu já. Sim. Pronto, está muito ótimo. Bom. E era da mesa ao lado, não era da minha mesa. Ah. Bom, então voltemos ao Rossio e à Betesga. É que o Rossio é uma das maiores e principais praças da cidade, enquanto que a Rua da Betesga talvez seja a rua mais pequena de Lisboa, tem apenas 10 metros. E para quem não conhece, a Rua da Betesga liga o Rossio à Praça da Figueira. E portanto diz que tentar meter o Rossio na Rua da Betesga é quando está a tentar fazer algo que é impossível, como dizia a Begonha. Begonha! Bravo! Espanha 1, França 0. Índice Podes ir ao VAR, Olivier, podes ir ao de VAR. Tugalidade.
Eu vou ao VAR daqui um bocadinho com ele beber um café. Ora bem, positivo e negativo, o teu negativo, Begonha. Sí, o negativo, vamos mudar de ton. Ten a ver con unha reportaxe que eu estaba a ver ontem na televisão, precisamente de Cáritas do Porto, que me deixou moito preocupada. O aumento de pedidos espectacular está a acontecer en todos lados, con o Banco Alimentar, con Cáritas, mas este exemplo en concreto, na zona do Porto, non é, do aumento de pedidos, de aumento de familias que acuden por primeira vez a Cáritas e que están a pedir, sobre todo, desde cereais, de comida para os miúdos. Estamos a falar de familias de clase media, familias que non chegan con as despesas, non é? E teñen de pedir comida, apoio alimentar para os seus fillos. Isto é moito grave e nos faz e nos deixa, a mí, pelo menos, bastante mal. A todos nós. O teu negativo, Olivier? Excepcionalmente tem dois esta semana. O primeiro vai ser super rápido, negativo, é a loucura em Portugal que houve a volta do psicólogo canadiano Jordan Peterson, que eu considero que é enfim, não posso dizer o que é que eu acho realmente, mas Diz só uma como o filho citação, mais novo, só uma sei lá, eu citação não sei. dele, só uma citação dele: no mundo moderno os homens sofrem. Oh, desculpa, eu sou homem e não sofro. Enfim, para mim ultrapassa para mim o entendimento. E depois, ultrapassa o meu negativo da semana. Ultrapassa o meu entendimento. E depois o segundo apoio, como é que se chama em Portugal a parte do pão que é Códia. Então, o meu negativo da semana, eu nunca percebi. E vi isto esta semana mais uma vez num café, há 25 anos que vivo aqui, hein? Porque é que os portugueses muitos portugueses tiram a códia do pão? Desculpa, lá em casa é exatamente ao contrário. Não, mas é uma tradição, é verdade ou não? Mas é verdade que os portugueses fazem isto ou não? É verdade ou não é verdade? Vou-te explicar porquê. Porque sabes porquê? Porque há essa ideia de que engorda bastante. Sim, tudo bem, mas eu deitar comido fora faz-me Podemos impressão. perguntar Lá em casa, aos ao nossos contrário. Deitar ouvintes. comido fora faz impressão. Meninos, eu Sim, tenho uma com máquina de certeza. roupa Bravo, para Olivier, fazer. bravo. Vamos ao positivo da semana, Begonha. Pois o positivo da semana ten a ver con o Papa Francisco e para min unha salva de palmas porque as mulleres e os laicos van poder votar por primeira vez no sínodo dos bispos e que espero que isto sexa o camiño para que as mulleres possamos chegar máis para cima. Muito bem, o teu positivo, Olivier. É positivo. Olha, quando começares a ouvir música por trás é porque é para fechar. Olivier. Exatamente. O positivo é a estrada, a felicidade quando tu estás na estrada e tu chegas no Algarve. Eu adoro, por exemplo, onde é que o vinho caseiro é o melhor? Lisboa, sinceramente, centro de Lisboa ou Trás-os-Montes? Como é óbvio, Trás-os-Montes. Onde é que é melhor uma grande feijoada? Tu estás em Campo de Ourique ou tu estás, não sei lá, no norte? Almada. Tudo Isso é depende do discutível, é sítio. discutível. E quando eu vejo Palmeiras, essa volta aqui, mas quando tu estás na estrada e tu vês as palmeiras do Algarve e tu vês esta luz, tu dizes, uau! Cheguei Ai, no que inveja, Algarve. eu quero ir ao Algarve. Cheguei no Algarve e eu adoro a sensação na estrada de chegar num sítio que tu vais te identificar com a natureza. O Algarve tem um O cheiro Algarve é único. especial, O Algarve tem um É cheiro especial. único. Nós, quando fazíamos as nossas viagens, os miúdos mais pequenos, o Zé Maria começava logo a dizer: já cheira a Algarve. É verdade. Tem um cheiro único. O Exatamente. cheiro, a luz, a energia, Cheira a tudo. fim de semana também. Exatamente. Vamos falar em cima da música durante 5 Vamos minutos. Algarve. Não, estou a brincar, estou a brincar. Begonha, Sérgio, bom fim de semana. Um abraço, Muito bom fim de obrigado. semana. Tchau, bom fim de semana. Vocês cansam-me, meu Deus.